Olá, meus amigos da página do canal do YouTube do Fernando Carlos, eletricista, instalador. Hoje vamos conversar um pouco aqui sobre adaptações, o famoso recurso técnico, popularmente conhecido como a gambiarra, mas aquela gambiarra do bem. Quantas vezes você já se colocou em situações em que você precisava fixar uns cabos, fixar alguns cabos provisoriamente no caibro, num forro de madeira, num forro de PVC, aquele forro feito com metalon. E muitas das vezes, por mais que nas lojas encontramos uma diversificação de materiais para ancorar cabos e fios elétricos, muitas vezes também determinadas situações do dia em que você está realizando o seu trabalho, você não conta com a loja aberta e às vezes também no seu orçamento faltou um, faltou dois e que porventura você poderia estar adaptando. Só que no mundo de hoje você não encontra mais aqueles fios sólidos. Encontrar até encontra, mas sob encomenda, porque a maior parte das lojas não querem mais trabalhar com esse tipo de condutor, só com os flexíveis. Só que o cabo flexível não dá para você fazer o que eu estou exemplificando aqui, ó. Aqui eu fiz um rolinho para fixação de, pode ser na madeira, pode ser no metalon, pode ser no PVC, pode ser em qualquer situação. Você faz um orifício e coloca um parafuso com argoela e fica top. Ok? Muito bom esse recurso técnico aqui. Mas como é que eu cheguei a esse recurso técnico aqui se eu só tenho hoje os cabos maleáveis, os cabos flexíveis em que eu não posso fazer esse tipo de recurso porque eles se deformam e não ficam na posição. Como foi que eu consegui fazer isso? Então, todo eletricista em situações que exigem um pouco de recurso, ele tem que acabar aqui criando algum recurso, tipo esse aqui, por exemplo, em que eu faço a ideia do mesmo, só que para outras situações. Pode ser ela para ancorar no metalon, pode ser ela para ancorar num eletroduto, pode ser ela para ancorar dentro de um quadro de distribuição para você acomodar os cabos, os fios que sejam. Então você pode observar aqui que eu tenho aqui um arame galvanizado, certo? Esse aqui é um arame galvanizado 16 e é claro que ele por si só fazendo essas voltas não ficaria interessante em contato direto com os condutores. Dependendo da situação, ele poderia vir aquecer, ele poderia vir a sofrer um excesso de temperatura ou um excesso de zinagre, um excesso de alguma coisa que fizesse com que ele danificasse a instalação desse cabo. Então, pensando nisso, o que que eu fiz? Eu envolvi ele num isolamento aqui do mesmo cabo que eu estou trabalhando. No caso aqui é um cabo de 4 milímetros quadrado, então eu envolvi ele num arame galvanizado para poder fazer com que ele suportasse aqui os condutores provisoriamente em alguma instalação aí externa, que muitos eletricistas não trabalham somente com instalações embutidas. Quando tem eletrocalhas é uma benção, mas quando não tem, você pega obras mais em contas, mais baratas, tem zona rural, tem essas coisas que no interior todo eletricista tem que fazer. Então isso aqui é uma forma simples de poder ancorar, de fixar, de deixar os condutores bem alinhados, arrumados numa instalação externa, seja ela fixada num caibro, num metalon ou alguma coisa assim, que a gente sabe que existe isso. Então, aqui eu fiz um suporte para poder parafusar com bucha na parede, na alvenaria. Pode ser também parafusado em madeira,
E diversas situações você pode utilizar essa forma que eu fiz espiral aqui. Então fica uma coisa bem cômoda, fica uma coisa firme, muito bem. Mas vamos lá. Como nasceu essa ideia aqui? É claro que essa ideia nasceu de uma necessidade extrema, uma situação que você teria que acabar com o serviço e partir para outra e não tinha como. Então, o que que eu tinha lá? Eu tinha só o arame galvanizado, 16, e tinha os condutores de 4 milímetros flexíveis. Então, o que que eu pensei? Eu pensei, então, retirar esses filamentos de cobre do condutor aqui, ó. Então, se você tiver paciência, você vai conseguir aqui, ó, tirar os filamentos sem romper eles. E você tem que ter muita paciência, porque quanto mais pressa é bobagem. Então aqui, ó, você vai tirando um de cada vez. E então vai chegar um ponto, às vezes aqui, ó, quando tirar, ó, ainda tá firme. Então, já tirei